Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, toda glória ao nome do nosso Senhor. Tá? Mais uma vez aqui unidos na presença de Deus, né? Através desse canal, em nome de Jesus, desse meio, segundo a bondade de Deus, a vontade e a permissão do Senhor. Estamos aqui em nome de Jesus, né? Na fé em Cristo Jesus, reunidos na presença do Senhor para juntos nós desfrutarmos da comunhão do Senhor e da comunhão do Espírito Santo, né? E do benefício que a palavra de Deus ela nos traz, tá bom? Então vamos, em primeiro lugar, estar de coração alegre e grato a Deus por tudo que Ele tem feito, tá? Em nome de Jesus. A gente vai estar compartilhando daqui a pouquinho aquele trecho da palavra do Senhor, que está lá em João, Evangelho, segundo João, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 4 ao versículo 6, tá? Então, vá preparando seu coração aí, sua alma, sua mente, para nós lermos e buscarmos aquilo que a palavra de Deus ela tem para nós através desses versículos, tá bom? Então, vamos nos ligar no Senhor, no alto, né? E orarmos a Deus nesse momento em nome de Jesus. Então, feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus, né? Em nome de Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Salvador, Senhor, Teu Filho amado, nós oramos a Ti, meu Pai. Nós nos colocamos em nome de Jesus diante da Tua presença, em espírito e verdade, em primeiro lugar em agradecimento ao Senhor, para render graças ao Senhor, para louvar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor e bendizer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para conosco, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito em Cristo Jesus, toda sorte de bênção, Pai, todo o bem que o Senhor nos faz, Teu cuidado, Tua proteção, o operado, Senhor, na nossa vida, enfim, meu Senhor, tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Também louvamos ao Senhor por essa oportunidade de unirmos nossa fé nesse momento, nessa hora, Pai, neste dia, diante do Senhor, em nome de Jesus, por esta coisa maravilhosa que é, mesmo agora, nas nossas casas ou onde estivermos, reunidos no nome do Senhor, numa só fé, num só espírito, num só propósito. O Senhor está no meio de nós, em todos nós e onde nós estamos. Senhor, Te louvamos porque Tu Te fazes presente agora e o lugar que nós estamos é santo. Então, porque o Senhor está aqui, o lugar é santo. O Senhor está aí na casa de cada servo Teu. Este lugar agora é santo porque o Senhor se encontra aí. Te louvamos e agradecemos e dizemos, Senhor, Tu és bem-vindo na nossa casa, na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. Tu és bem-vindo, Senhor. Nós Te queremos, nós precisamos e dependemos de Ti, Senhor. Mas, acima de tudo, Te queremos, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Oramos a Ti, pedindo também que o Senhor conceda a cada servo do Senhor e a todos nós o entendimento, a compreensão da Tua palavra, como ela é, que o Espírito do Senhor traga para cada um de nós a mensagem que nós precisamos do Senhor nessa noite. Em o nome de Cristo, abençoa cada vida, Pai, que vai ouvir essa palavra, que vai participar, Pai, desta ministração, desta exposição, com compreensão, com entendimento verdadeiro, Pai. Em nome de Jesus, para que a Tua igreja, o povo do Senhor, os Teus servos, os Teus discípulos sejam edificados. Em o nome de Jesus Cristo, a minha oração é essa, que a Tua igreja seja edificada pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e desde já agradeço a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, né? Bem-vindo a todos aí em nome do Senhor Jesus, os que já chegaram, os que estão chegando, que a graça de nosso Senhor Jesus seja multiplicada na vida de cada um de vocês, que o Senhor nosso Deus, que é poderoso, seja poderoso
na vida de cada um de vocês, que Deus opere maravilhas na vida e na casa e no lar e na família de todos vocês, em nome de Jesus. E que cada dia vocês possam conhecê-lo mais, ter mais comunhão com Ele, intimidade e conhecimento de Deus, né? Em nome de Jesus, para que possamos viver em obediência, tá bom? Então, abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 4, 5 e 6, tá bom? João 14, 4, 5 e 6, diz assim: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Vejam só, nós vimos aqui na semana passada que Jesus, aqui naqueles momentos finais dele ali com os seus discípulos, finais digo, os momentos que precediam a sua agonia, a sua crucificação, né? E ele conforta os discípulos dizendo que eles não se preocupassem, que eles crescem em Deus e que eles crescem também em Cristo Jesus, nele mesmo, né? E que na casa do Pai há muitas moradas e que ele iria preparar lugar, e quando ele preparasse esse lugar, ele voltaria para levar aos seus discípulos para si mesmo, para que onde ele estiver ou estivesse, né, os discípulos, nós, os dele, os servos dele, os filhos de Deus, estejamos junto a ele também, juntos com ele também, né? Então ele dá essa palavra de conforto aos discípulos, né, e ele diz essas coisas, né, porque ele tinha dito aos judeus que os judeus o procurariam, mas não o achariam. Aí, para onde ele vai, essa coisa toda, mas depois ele fala aos discípulos: olha, eu vou agora e vocês não podem ir, mas depois vocês irão, né? Porque o momento da ida dele para o Pai era aquela, né? E não era chegado ainda o momento da partida de nenhum daqueles discípulos dele para se encontrar com ele eternamente, né? Então, assim, e ele fala aos seus discípulos: olha, não se preocupem, não fiquem atemorizados, não tenham medo, creiam em Deus e creiam em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei, né? Para que onde eu estiver, vocês estejam também, os levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também, né? Jesus está dizendo: olha, eu vou preparar um lugar, e eu vou voltar, e eu vou levar vocês para mim mesmo, e para que onde eu estiver vocês estejam. Ou seja, nós vamos estar diretamente ligados a Ele, unidos a Ele, né? Essa é a promessa, né? E o que foi dito aqui semana passada? Às vezes a gente vê as pessoas aqui no mundo tristes porque ou não conseguiu isso, ou não conseguiu aquilo, ou porque não tem isso, ou porque não tem aquilo, ou porque não é assim, ou não é daquele outro jeito, como se a vida fosse aqui na Terra. E aqui na Terra nós estamos só passando um tempo, e diga-se de passagem, um tempo muito curto, né? Porque tudo que Deus fez é eterno, tudo que Deus fez é para a eternidade. A vida que há nele é eterna e a morte também é eterna, né? Então não é essa de morreu, acabou, não existe, né? Isso é um conceito daqui de muitas pessoas da Terra completamente equivocados. Para Deus a vida é eterna e para Deus a morte também é eterna, porque na eternidade não há contagem de tempo, né? Então, morreu é o estado de morte eterno. Está vivo é um estado de vida eterna. Está no tormento, no sofrimento, na dor, na vergonha, no desprezo, eternamente também. Está na glória, está desfrutando do reino da glória, das maravilhas do céu, do mundo habitável do Senhor, da presença do Senhor, da comunhão do Senhor, da intimidade do Senhor, da unidade do Senhor, do amor e dos benefícios do Senhor, eterno também, né? Então, para Deus não tem aquela coisa de vai viver, e se vai morrer, acabou. Não acabou não, amados. Então, tudo que Deus fez é eterno, tá? Tudo que Deus criou, tudo que Deus formou, tudo que Deus fez é eterno, tá? E às vezes nós vemos crentes em Cristo tão tristes porque não alcançaram algumas coisas aqui da terra. Eles estão tristes porque não tem alguma coisa aqui da terra. Quando que, na realidade, o propósito da nossa fé não é aqui a terra. O propósito é esse aqui. Aí Jesus diz: olha, eu vou preparar o lugar, e quando eu for preparar, eu venho e levo vocês para mim, né?
E tem muita gente triste com a vida que tem aqui nesse mundo, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, isso, aquilo outro. Não é para ser assim. O que nos está proposto é algo tremendo, é algo maravilhoso, né? Então, Jesus diz, então vocês também sabem o caminho para onde eu vou, né? Ele diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho, né? Aí, poxa, Jesus diz, vós sabeis o caminho para onde eu vou, e Tomé diz, Senhor, nós não sabemos o caminho. Será que Jesus não sabia que ele não sabia? Né? Agora perceba uma coisa, Jesus é o caminho, e ele responde a Tomé, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Ou seja, a coisa estava ali escancarada, né, diante dos olhos de Tomé e de todos os discípulos, e Tomé não percebia. Tá? E assim acontece muitas vezes conosco, com as pessoas, com os servos de Deus. Às vezes a verdade, né, e aquilo que a pessoa precisa conhecer está estampada diante dos olhos e a pessoa não consegue enxergar. É como se houvesse um bloqueio ali e a pessoa não conseguisse enxergar. Né? Jesus diz, olha, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Né? É por quê? Porque para Cristo já era a hora deles saberem. Eles tinham que entender por tudo que eles haviam vivido com Cristo e chegado até aquele momento, já era para eles entenderem. Então Cristo diz, eu vou e vocês sabem o caminho. Eu não sei. Não é porque Jesus não soubesse que ele não sabia, né? Mas que Jesus, ele dá a entender que, meu amigo, é preciso amadurecer, é preciso raciocinar, é preciso abrir os olhos, é preciso perceber, é preciso usar o entendimento, né? A gente não pode viver como que um vegetal, né? Que não raciocina, que não decide, que não pondera, que não é capaz de compreender, que não é capaz de perceber. Né? Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança, ele nos deu faculdades, né? Para que nós possamos compreender as coisas, tá bom? Analisar as coisas. Né? Paulo ora a Deus pedindo a Deus que aqueles irmãos, né, da igreja crescessem em toda a percepção. Né? O reino de Deus é um reino que você observa coisas e você percebe coisas. Você vai vivendo, Deus vai trabalhando na tua vida, acontecem situações, você passa por situações, você ora a Deus, você vê o agir de Deus, você começa a aprender de Deus. Você começa a perceber o agir de Deus. Você começa a perceber qual a vontade de Deus. Você começa a perceber o querer de Deus. Então, poxa, tem coisas que estão estampadas diante de nós e nós não conseguimos entender ou perceber ou enxergar. Por quê? Porque os olhos estão vendados, né? Ou vedados, né? Vendados, vamos dizer assim, né? A visão foi vedada, não consegue enxergar. Assim acontece até os dias de hoje, né? Muitas pessoas estão dentro da igreja e não conseguem entender qual é a vontade de Deus. Elas não conseguem compreender a essência do Evangelho. Elas não conseguem compreender que o Evangelho de Cristo é pureza. Né? O chamado para uma vida com Deus é o chamado para uma vida de pureza. Pureza de palavras, pureza de pensamentos, pureza de ações, pureza. Ausência de maldade, ausência de malícia, ausência de tudo que é ruim. Né? Por isso Cristo diz aos discípulos, olha, se vocês não se converterem como um menino, como uma criança, impossível vos será entrar no reino dos céus. Né? É preciso ser puro, bem-aventurados, os limpos de coração, porque verão a Deus, né? Aqueles que têm um coração limpo, coração puro, isento de maldade, de malícia, de mancha, de dor, de rancor, disso, daquilo, outro, verão a Deus. Tá? Então, assim, o que acontece? O Tomé estava ali diante do Senhor, as coisas acontecendo, tudo aconteceu, chegou ao momento praticamente final, e ele ainda não tinha entendido o que Jesus estava falando. Né? Igualmente acontece muita gente dentro da igreja, com tanto tempo dentro de igreja. Às vezes não, a mensagem é pregada e as pessoas não compreendem o que a mensagem quer dizer, ou o que a mensagem diz, ou o que o Espírito de Deus está dizendo. Então, isso é um fato, né? Jesus ele faz, Jesus ele opera e nós precisamos entender e perceber o que ele está fazendo. Paulo diz, olha, pelo que não sejais insensatos, mas compreendei qual é a vontade do Senhor. Né? Paulo diz, não seja tolo, não seja bobo, não seja incapaz de avaliar, de discernir, de compreender, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Não seja insensato, não seja tolo, mas procure compreender ou compreenda a vontade de Deus. É fundamental nós conhecermos a vontade de Deus.
Se eu imagino uma pessoa que ela não sabe o que Deus quer com ela, né? Ela está perdida, ela está desorientada, ela está em confusão. O que eu vou fazer? Se eu não sei o que Deus quer, meu amigo, não sabe o que Deus quer? Vá na palavra de Deus, dobra o teu joelho e busca o Senhor com sinceridade, né? Invoca-me, Jeremias 33:3, né? E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, né? Então, quando a gente quer saber alguma coisa, a gente invoca ao Senhor, a gente busca e pergunta ao Senhor: Pai, o que é que eu devo fazer? Pai, como eu devo agir? Senhor, me dá a direção em nome de Cristo Jesus. Deus, eu não quero tomar uma atitude diferente da sua vontade. Confirma a sua vontade no meu coração. Testifica no meu coração a sua vontade, Senhor. Então o Senhor, ele responde. A Bíblia diz que Deus, para com o sincero, ele se mostrará sincero, né? Se você é sincero com Deus, Deus será sincero com você, né? Então nós vemos aqui, primeiro ponto, né? Jesus diz: vocês sabem o caminho, para onde eu vou. Tomé diz: nós não sabemos, nos mostra o caminho. Semelhantemente, pessoas na presença do Senhor, na intimidade do Senhor, na comunhão do Senhor, sem entender, sem perceber, sem compreender qual o querer do Senhor, tá? Grande problema. Segundo lugar, Jesus agora responde para ele: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para onde Jesus estava indo? Jesus estava voltando para o Pai, para o seio do Pai, né? Jesus estava na terra e voltando para o seio do Pai. Ele diz: eu sou o caminho, e primeiro Jesus fala o caminho. Depois ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, ele não diz ninguém vai, ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Em primeiro lugar, alguns capítulos aqui atrás, Jesus conversando com os judeus, testificando a sua missão, ele diz: eu e o Pai somos um. E os judeus pegam em pedra para atirar nele, aquela coisa toda, e nada acontece, porque não era hora de acontecer, e o controle de todas as coisas do Senhor, tá certo? Então Jesus Cristo diz o quê? Eu e o Pai somos um. Aqui ele diz a Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai como se o Pai estivesse em outro lugar. Mas ele diz: ninguém vem ao Pai. O Pai estava na glória e simultaneamente estava em Cristo aqui na terra, até porque o nome Yeshua, em hebraico, significa Yahvé salvando, né? Ou seja, o próprio Deus salvando o homem na terra. De que forma? Através do Filho do homem, né? Veio como Filho do homem, nascido de uma virgem, tá certo? Por obra do Espírito Santo, gerado de semente divina, né? Então vem Deus, ele nasce, né, aqui na terra como Filho do homem. Por isso ele não diz ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz: não, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai, né? Aqui ele diz: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vem a Deus senão pelo próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Jesus sendo Deus ali, ele diz: ninguém vem, o caminho sou eu que sou Deus, e a verdade sou eu, o único Deus, e a vida sou eu que sou o único Deus. Aqui em João, capítulo 5, versículo 26, Jesus diz o quê? Que assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele lhe conferiu também ter vida em si mesmo, né? Ou seja, o Pai tem vida em si mesmo. O Pai do Pai emana vida, né? O universo existe porque emana vida do Pai, o Pai Criador. O Pai Criador criou todas as coisas através da sua palavra. A palavra do Pai é Deus, o Pai é Deus, a palavra do Pai é Deus. O Espírito, Deus é Espírito, a Bíblia diz Deus é Espírito, quando Jesus conversa lá com a mulher samaritana, né? Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então Deus é o Pai, Deus é a palavra, Deus é o Espírito. Esses três são uma só pessoa, né? Ou três pessoas que são um só Deus. O próprio apóstolo João diz: três são os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito. E esses três são um. Jesus diz: eu e o Pai somos um. O apóstolo João, na sua primeira epístola, diz: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, né? Aquele que era desde o princípio, os nossos olhos viram, nossas mãos tocaram da palavra viva, né? Do Verbo vivo de Deus.
Jesus, quando ora ao Pai, aqui em João 17, ele diz o que? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o próprio apóstolo João diz que Jesus Cristo era a palavra de Deus, né? Que encarnada, a palavra de Deus encarnada, que veio até nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus é a palavra é Deus, o Pai é Deus e o Espírito é Deus. O Pai, a palavra e o Espírito são um. A Bíblia diz que esses três são um. Três são os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito. E esses três são um. Jesus não disse, por isso ele não disse, ninguém vai ao Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai. Ali estava o Pai. O apóstolo Paulo, quando escreve a respeito de Cristo, diz que porque nele, em Jesus, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus, o Criador, até porque o próprio apóstolo João diz que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. O próprio Criador de todas as coisas estava ali dizendo, eu sou o caminho. Ou seja, o caminho é Deus, manifestado em Jesus Cristo. Eu sou a verdade é a palavra de Deus manifestada em Jesus Cristo. E eu sou a vida, de mim emana a vida, e a vida vem de Deus manifestada em Cristo Jesus ali. Né? Então ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vai a Deus senão pela palavra de Deus, senão pelo próprio Deus que o leva a Deus. Veja João capítulo 6, versículo 44, o que é que a Escritura diz, né? João 6,44, Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode ir a Deus se o próprio Deus não o levar a Deus. Ninguém se chega a Deus porque é bonzinho, ninguém se chega a Deus porque é cheio de virtude, ninguém se chega a Deus por isso ou por aquilo. Mas aqui está escrito, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui no versículo 65, Jesus Cristo continua aquele seu discurso, né? Ele dizendo o seguinte, por causa disso, João 6,65, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo meu Pai não lhe for concedido. Jesus chega aqui, 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Ou seja, o homem só pode ir a Deus, chegar a Deus, encontrar a Deus, por obra do próprio Deus. Tá? Nós, servos de Cristo, saímos, evangelizamos através de canais de comunicação, evangelizamos na rua, evangelizamos no transporte, evangelizamos no trabalho, na escola, na rua, no bairro, na vizinhança, onde nós estamos. Nós falamos de Cristo Jesus. Mas quem leva o homem a Deus é Deus. Nós somos, como Paulo disse, cooperadores de Deus, né? Os alcançados por Deus são as lavouras de Deus e os edifícios de Deus. Mas nós, os que evangelizamos, os que ganhamos almas para Jesus, os que vão e evangelizam, são cooperadores de Deus. Tá certo? Então o que acontece? Ninguém pode se chegar a Deus senão por obra do próprio Deus, senão por ação do próprio Deus. Você se chegou a Deus, foi Deus que agiu na sua mente, na sua vida, no seu íntimo, no seu interior e fez você entender que você precisa dele e que você é dele e que você deve viver em obediência. Isso está entranhado na gente. Isso está entranhado no servo de Cristo. Viver para obedecer. O objetivo maior, o objetivo mais forte da vida do servo de Cristo é a obediência ao Senhor. Se ele obedece, é maravilhoso. Se ele tropeça, é péssimo. Ele fica muito mal quando ele tropeça diante do Senhor. Né? Por quê? Porque o objetivo maior, a razão da vida do servo de Cristo é obedecer a Deus. Ah, mas eu não tenho que estudar, não tenho que trabalhar. Você vai estudar, você vai trabalhar, mas a razão maior da sua vida, o mais importante da sua vida, da vida do servo de Cristo, é fazer a vontade de Deus. Irmãos, não há nada mais maravilhoso do que você fazer o que o Senhor manda. Não há nada mais maravilhoso. Não há nada mais vivificante do que obedecer a Deus.
Não há prática, não há filosofia, não há doutrina, não há preceito, não há liturgia, nada é vivificante, senão com a obediência ao Deus Todo-Poderoso. O homem ele pode se encher de rituais, de práticas, de filosofias, de doutrinas, de tudo, mas se ele não fizer aquilo que o Senhor quer, não há vida dele. Não há vida dele. Porque o Senhor ele tem vida em si mesmo. Então, quando nós fazemos aquilo que lhe agrada, nós recebemos vida da parte dele. Né? Ele é vida. Tudo fora dele é morte. Fora dele não há vida. Jesus diz, eu sou a vida. A vida é Deus. Eu sou a vida. Eu sou a vida. O Senhor está dizendo, eu sou a vida. Fora dele é morte. Quando nós não estamos nele, nós morremos. Qualquer pessoa que não está em Cristo está morto. Ele é a vida. Se eu não estou na vida, eu estou morto. Não há como viver fora da vida. Não há como viver destituído e afastado da vida. Não há como viver em rompimento com a vida. O que acontece com Adão e Eva no paraíso? Romperam com a vida, pecaram, transgrediram, erraram contra a vida. Pecaram contra a palavra criadora de Deus, o verbo vivo de Deus, a palavra de criação de Deus. Pecaram contra o próprio Pai. Pecaram contra o próprio Deus. Pecaram contra o Espírito, Deus que é um Espírito. Eles pecaram contra Deus. Logo, eles tinham vida, a vida foi decepada, rompeu, acabou, morreu. Você já era, vocês acabaram, vocês estão fulminados e toda a descendência de vocês, porque vocês pecaram contra a vida, vocês pecaram contra mim que sou Deus. Então Adão e Eva pecam, Adão e Eva rompem com a vida, Adão e Eva querem provar da morte e provam da morte. E olha o caos que foi a morte. E olha o caos que é esse mundo, olha o caos que é a nossa nação, olha o caos que é o planeta Terra, olha o caos que sempre foi o planeta Terra, a partir do momento que Adão e Eva pecaram contra a vida. Eles estavam ligados à vida, ao Senhor. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha ter com eles. Eles pecam contra Deus, o Senhor só vem agora determinar a sentença e se afasta deles. Eles pecam, no dia que eles pecam, o Senhor só vem a eles para determinar a sentença, para sacrificar um animal, para derramar um sangue, para pagar aquele pecado e pegar aquelas vestes, aquela pele do animal e fazer uma roupa e cobrir os dois. Adeus! Já era, nunca mais você fala comigo e eu não falo com você. Nós estamos agora afastados um do outro. O que é que o Espírito Santo diz através do profeta Isaías, né? A mão do Senhor não está agravada que não pode salvar, o ouvido do Senhor não está agravado que não possa ouvir, mas os vossos pecados é quem fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que o céu sobre a vossa cabeça se torna de chumbo, para que as vossas orações não passem ao vosso Deus. Então vejam só a consequência do pecado, meu amado. A pessoa pecou, ela vai orar, não vai ser nem ouvida. O céu sobre a cabeça da pessoa vira de chumbo, para que a oração não passe. Não é que o ouvido do Senhor está doente, não. Está entupido, não. Não é que a mão do Senhor está encravada, encruada, não. Que não possa salvar, mas é o pecado. É o pecado que distancia o homem de Deus e Deus do homem. É o rompimento com o ser celestial. É o rompimento com Deus eterno. É o rompimento com o autor de todas as coisas. Com o Senhor da criação. Com aquele que mantém todas as coisas. Então Adão e Eva, quando pecou, Adão e Eva cometeu um ato que certamente eles não faziam ideia do que estavam fazendo. Né? Então Jesus ele diz, ninguém vem a Deus senão por Deus. Ninguém vem ao Pai, que sou eu mesmo, senão por mim mesmo. Ninguém vem ao Pai, que sou eu, senão por mim mesmo, que sou o Pai. Entenderam, irmãos? Muitas pessoas querem encontrar a Deus. Eu vou encontrar a Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem muita gente querendo encontrar a Deus aí de N formas, muitas maneiras. Mas não encontra. Pode até parecer que encontra, mas não encontra. Porque quando nós encontramos com Deus, irmão, sabe o que acontece? A gente muda. A gente deixa de ser quem a gente era.
Entendeu o que acontece quando o homem ele se encontra com Deus? Ele passa a ser nova criatura, segundo os Coríntios 5,17. E aquele que está em Cristo, ou todo aquele que está em Cristo, ou se alguém está em Cristo, dependendo da versão que você tenha, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tá? O que acontece quando nós nos encontramos com Cristo? O que acontece quando nós estamos em Cristo? As coisas velhas vão embora, meu amigo. Não tem mais lugar, tem que ir embora, tem que ir embora e tem que ir embora. Ah, mas elas querem voltar, quer voltar na vida de todo mundo, mas agora nós temos o poder do Espírito Santo. Agora nós não temos armas carnais, mas armas poderosas em Deus, para destruir essas fortalezas. Né? A fortaleza do pecado, a força do pecado, que quer fazer uso da nossa natureza imperfeita ainda, para querer assumir o controle da nossa vida. Só que agora nós temos o Espírito. E como Paulo fala, né, lá em Gálatas, a partir do capítulo 5, versículo 17 em diante, há uma luta entre o Espírito e a carne. O Espírito Santo que habita em nós e a nossa carne que não se converte a Deus. A Bíblia diz que a nossa carne não se submete à lei de Deus e, na verdade, não pode se submeter. Porque ela já está morta e fulminada, né? Ela é pecado puro e acabou. Paulo diz, porque eu sei, lá em Romanos 7, né? Que em mim, isto é, no meu corpo, na minha carne, não habita bem algum. Tá certo? Então, na nossa carne não tem bem não, meu filho. Não tem carne santa não, tá? A natureza humana, ela sempre vai tender, pender, se inclinar, querer, buscar e desejar o pecado. Mas nós temos o Espírito Santo que Deus dá a todo aquele que crê nele, como diz a Escritura, para que do interior dele venha fluir rios de água viva. Ou seja, o poder do Espírito em nós sendo maior do que as nossas fraquezas. Tá certo? Então Jesus diz, ninguém vem a Deus senão por Deus. Ninguém vem ao Pai, que sou eu, senão por mim mesmo, que sou o Salvador. O Pai se manifestando para salvar. Então é isso que a gente aprende. Não há como se chegar a Deus por outro caminho. Ah, se você fizer isso, você vai chegar a Deus. Se você fizer aquilo, você vai encontrar a Deus. Se você praticar meditação, você vai chegar a Deus. Se você praticar jejum assim, assim, assado, você vai encontrar a Deus. Meu filho, você só encontra a Deus se Deus quiser que você o encontre. Jesus diz, por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não lhe for concedido. Depende da misericórdia de Deus. E não há outro caminho para chegar a Ele. Deus é santo, Deus não é qualquer coisa que qualquer um pode chegar lá e... né? Mas Deus é santo, Deus é santíssimo. Ele é um Deus tão santo que Ele nos elege, Ele nos escolhe, Ele nos separa e traz para Ele. O sangue de Jesus é quem nos lava e nos purifica de todo pecado. Então, ao nosso Deus toda a glória, porque Ele não deixou outra alternativa de nos chegarmos a Ele, senão por Ele mesmo. É como Deus, Ele diz, olha, eu sou o caminho. Ninguém vem a mim, senão por mim. Olha aí, gente, que coisa maravilhosa. Ninguém chega a Deus, senão pelo próprio Deus. Só Deus nos faz chegar a Ele. Eu só me chego a Deus por causa de Deus. Você só se chega e só se chegou a Deus por causa de Deus. Foi Deus quem fez isso. O mérito não é meu e não é seu. A salvação é pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. Se Deus não manifestasse a graça e não nos desse a fé para que creamos em Jesus, jamais seríamos salvos. Por isso nós não temos obra. Outro dia uma pessoa me perguntou, poxa, mas pessoas assim, 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 que o evangelho não chegou lá para o lado da Índia, da China, do Iraque, de não sei onde, nos confins da terra, lá nos esquimós e tal, que não chegou e que eram pessoas boas. Eu digo, amigo, nós, seres humanos, pecadores e falhos e imperfeitos por natureza, não temos obra para nos justificar diante de Deus. Se tivéssemos, Deus não enviaria o seu Filho unigênito para que morresse na cruz por nós e levasse sobre si os nossos pecados. O padrão de justiça de Deus foi requerido em Jesus Cristo e eu, nem você, nem sua mãe, nem seu pai, nem minha mãe, nem meu irmão, nem ninguém tem este padrão de justiça para agradar a Deus e ser salvo pelo Senhor. Tá? Então veja que ninguém vai a Deus senão por Deus. Então Deus é quem opera a salvação. A Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração, a Ele toda ação de graças, porque Ele nos amou primeiro.
Ele nos separou, Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho, João 15, né? Quando ele diz, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Nós somos escolhidos, nós somos separados para Deus, por Deus e para Deus, para um propósito de Deus, que ninguém vai poder mudar, porque ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que o Pai dá irá a Cristo, e todo aquele que vai a Cristo, que é Deus, que é um só com o Pai, será salvo. Irmão, é motivo para nós adorarmos, louvarmos e pregarmos essa palavra para que os escolhidos de Deus, ao ouvirem essa palavra, creiam e sejam salvos. É por isso que o evangelho tem que ser pregado, para a salvação de muitos e para testemunho de outros tantos. Tá? Então, o que é que nós vemos? Não há nenhuma fórmula mágica para se chegar a Deus. Só Deus nos leva a Deus. Esse trabalho é dele, né? A gente prega o evangelho, a gente convida pessoas, a gente chama para ir num culto, a gente fala de Jesus, a gente fala do poder de Deus, a gente fala da pessoa de Deus, a gente fala da graça, da misericórdia e do juízo também de Deus, né? Que a gente tem que falar também do juízo de Deus. Não é só de graça, não é só de misericórdia, não é só de bondade, é de juízo também, né? A gente tem que falar também do juízo, porque vai haver juízo, o fim de tudo é juízo, que é uma eterna recompensa, né? Um ponto final é a eterna recompensa, para que passemos as outras coisas, né? Para que as primeiras sejam passadas. Então ninguém vai a Deus senão por Deus. A Deus, pois, toda a glória, toda a honra, todo louvor, que por sua, como diz a Bíblia, pelo beneplácito da sua vontade, nos predestinou, como diz Paulo lá em Romanos, para sermos conforme a imagem do seu Filho unigênito. Tá certo? Então Deus nos predestinou, segundo o beneplácito da sua vontade, pelo seu bem-querer e entender, para que nós, os eleitos, os chamados, os escolhidos, sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo. Veja a grandeza e a importância e a seriedade do chamado, para que sejamos conforme a imagem de Cristo. Aí podemos perguntar, eu sou conforme a imagem de Cristo? Você é conforme a imagem de Cristo? A gente uma medida que a gente deve se medir por aí. Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quem é o filho amado de Deus? Jesus Cristo, né? O Filho do homem, né? Então, sede, pois, imitadores de Deus como Jesus Cristo. Sejam como Cristo, imitem a Cristo. Outro lugar, Paulo diz, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. A referência é sempre Cristo. Então nós precisamos ser conforme Cristo. Essa deve ser a nossa luta, a nossa peleja, o nosso empenho, o nosso esforço e o nosso objetivo e a nossa satisfação, a nossa alegria. Sermos iguais a Cristo. Lute para isso, lute por isso, porque é assim que Deus quer. Esse é o chamado. Então toda a glória a Deus, que o homem só pode chegar a Deus pelo próprio Deus. E que esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, Senhor e Rei eterno, Ele nos faça chegar cada vez mais a Ele, que o Espírito dele nos mova, nos venha impelir, nos incomodar, nos conduzir, nos impulsionar para que nós possamos nos aproximar dele e conhecer a Ele, e amar a Ele, temer a Ele e servir a Ele e nos entregarmos e nos doarmos a Ele para o que Ele queira. Em nome de Jesus. Então, é o próprio Deus quem opera tudo em todos, como diz o apóstolo Paulo, e esse próprio Deus é quem nos conduz a Ele. Então, meu amado, que a nossa oração seja, Senhor, nos conduza a Ti, em nome de Jesus. Queridos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês, agora e para sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o brilho do seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Meu irmão, que o Senhor te dê uma boa noite, te dê um ótimo restante de semana, né? Ainda não está nem no meio da semana, metade da semana é amanhã,
tá certo? Mas que Deus te abençoe durante toda essa semana aí, em nome de Cristo, te livre do mal, te dê saúde e graça, te livre, porque Deus é fiel, amém? E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Tá bom? Que a graça seja multiplicada, meus amados, na vida de cada um de vocês, que Deus fortaleça vocês, que vocês se fortaleçam no Senhor e na força do poder de Deus, tá bom? Porque a responsabilidade da nossa vida espiritual é nossa, não é dos outros não, é nossa, tá bom? A responsabilidade da sua vida espiritual é sua, não é minha não, é sua. Eu tenho um papel a desempenhar e tenho que desempenhar, mas a responsabilidade da sua vida é sua. Cada um dará contas de si mesmo a Deus, tá bom? Então, que a graça seja poderosa na tua vida, que você busque cada vez mais e que você ore a Deus e diga, Senhor, me conduza a Ti, cada dia, cada dia, cada dia, cada vez mais, em nome de Cristo, tá bom? Que a graça seja multiplicada, Deus abençoe todos. Terça-feira próxima, novamente, live, a gente vai dar continuidade aqui, é bênção de Deus. Não falte o culto, que você está escalado, né? Na igreja a gente organizou uma escala aí para as pessoas participarem dos cultos. Não falte, cuide da sua vida espiritual, cuidado, não vacile. Né? A Escritura diz, sede sóbrio, vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão que ruge buscando a quem devorar, ao qual resisti firmes na fé. Tá certo? Então, meus irmãos, não vacile não, cuide da sua vida espiritual. Se você não cuidar, ninguém vai cuidar. Cuide da sua vida espiritual, tá certo? É você o responsável, busque e se fortaleça no Senhor. A paz seja com todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima live, se Deus quiser, e os cultos lá na igreja. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.